Olá, alunos! Bem-vindo à aula de farmacologia. O tema de hoje que iremos trabalhar será interações medicamentosas. Lembrando que, durante os estudos sobre farmacocinética, nós abordamos alguns tipos de interações medicamentosas para melhor ilustrar e melhor compreensão do tema, farmacocinética. Porém, hoje vamos dar um enfoque maior às interações medicamentosas, trazendo mais exemplos e também mais informações a respeito desse assunto que é muito importante, principalmente para nós que estamos estudando a farmacologia no contexto aí da medicina. Então, vamos lá. Normalmente, pessoal, a interação medicamentosa ela ocorre quando os efeitos de uma droga são alterados, seja pela presença de uma outra droga, seja pela presença de alimentos, seja pela presença de bebidas ou agentes químicos ambientais. De um modo geral, nós podemos dizer que as interações medicamentosas ocorrem quando o efeito de uma droga é alterado por uma outra substância, seja ela um alimento, seja ela uma bebida, seja ela uma outra droga ou um agente químico ambiental, como nós colocamos. Mas vamos pensar na interação medicamentosa, medicamento-medicamento, ou seja, droga-droga, tá? Pois durante as aulas de metabolismo nós vimos que alguns alimentos eles podem também levar a interações medicamento e alimento. Nós até colocamos um exemplo, um caso clínico, no qual nós abordamos aí, uma situação no qual o indivíduo utilizava aí, fármacos antirretrovirais, juntamente com fármacos para tratar aí, a tuberculose, e uma situação no qual a paciente também poderia fazer o uso de algumas substâncias, como no caso o suco de toranja, que apresentava aí, substâncias como flavonoides, e isso poderia interferir no metabolismo de um desses fármacos. Estão lembrados desse caso que nós trabalhamos nas aulas práticas? Pois bem, então esse é um caso bem interessante para a gente poder vislumbrar, visualizar aí a interação medicamento e alimento. Porém, nós temos também interações muito importantes e relevantes em relação às interações aí medicamento e medicamento. Então vamos dar um enfoque nessa questão. Obviamente que em algumas ocasiões nós vamos novamente voltar a falar aí da interação medicamento e alimento. Mas pensando aí na interação medicamento-medicamento ou droga-droga, a gente pode colocar aí que a droga que precipita uma interação medicamentosa, normalmente ela vai ser denominada aí como droga precipitante, né? Ou seja, aquela droga que está aí de fato interferindo, interagindo com outra droga. A gente pode denominar, alguns autores vão colocar aí para vocês como droga precipitante. Enquanto que a droga cuja ação ela é afetada, e essa ação aí ela é conhecida, a gente pode colocar aí como droga objeto. Então, nessa interação droga-droga, a gente sempre vai ter aquela droga ou aquele fármaco que vai precipitar uma interação medicamentosa, e aquela outra droga no qual a ação dela está sendo afetada, normalmente a gente coloca, os autores colocam aí como droga objeto. Então, de um modo geral, pessoal, a interação medicamentosa ela pode resultar aí em um aumento ou uma diminuição do efeito da droga objeto. Então, a droga precipitante ela pode aumentar ou diminuir o efeito dessa droga objeto, ou seja, do fármaco da droga que está sofrendo a interferência de uma outra droga, ou seja, de um outro fármaco. Então, por exemplo, Lorena, para ficar mais claro, a mildarona ela é um fármaco aí capaz de inibir um dos tipos de enzimas metabolizadoras, essas que são aquelas que nós chamamos de citocromo P450. Uma isoforma, na verdade. O que acontece? A mildarona ela tem a capacidade de inibir a enzima citocromo P450 2C9, que é o tipo de isoforma.
E quando ela faz isso, ela leva a uma redução do metabolismo da varfarina. A gente pode colocar aí, né, do enantiômero S da varfarina, para ser mais específico. E com isso, com a inibição do metabolismo da varfarina, nós temos aí o aumento do efeito do anticoagulante, uma vez que a gente já sabe que a varfarina é um anticoagulante, no qual, então, inibe os processos da cascata de coagulação pela inibição lá da vitamina K, certo? Então, se o metabolismo da varfarina está inibido, consequentemente, a gente consegue aumentar as concentrações plasmáticas dela, e isso resulta aí num aumento do efeito anticoagulante da varfarina. Então, percebam que nessa situação, a varfarina, ela poderia ser denominada por nós como droga objeto, enquanto que a amiodarona poderia ser colocado por nós aqui como a droga precipitante. Percebem? Mas vamos continuar aí em relação à varfarina. A gente colocou aqui que, nesse caso da interação dela juntamente com a amiodarona, pela inibição do metabolismo da varfarina, a gente teria um aumento da ação da varfarina, ou seja, um aumento do seu efeito anticoagulante. Mas se a gente for pensar em uma outra droga precipitante interagindo com a varfarina, a gente poderia aqui colocar o exemplo da carbamazepina. A carbamazepina, eles já observaram que ela tem a capacidade de reduzir o efeito anticoagulante da varfarina através de um aumento de seu metabolismo hepático pela enzima mitocondrial, né? Pela enzima citocromo P450. Então, perceba que nesse caso, a droga precipitante, que é a carbamazepina, tem a capacidade, então, de acelerar, de aumentar o metabolismo da varfarina, que continua dentro do contexto como a droga objeto. Então, percebam que nessa interação medicamentosa, né, através de duas drogas precipitantes, a gente pôde observar o aumento e até mesmo a redução do efeito da varfarina, que nesse caso aqui nós estamos colocando como droga objeto. Tá claro isso para vocês, pessoal? Caso não esteja, lembrem-se que vocês podem sempre fazer contato comigo, seja por aqui, pelo Google Classroom ou até mesmo via WhatsApp. Em todos os momentos, a gente sempre coloca, né, o ponto de vista negativo da interação medicamentosa. Então, embora essas interações medicamentosas elas induzam habitualmente aí uma redução, uma reação, na verdade, farmacológica, né, e se a gente for olhar, né, normalmente são reações farmacológicas aí adversas, em alguns momentos aí a interação ela pode ser benéfica, né? Claro que a gente sempre tem a preocupação da interação ao ponto de atrapalhar uma ação, um efeito farmacológico de um outro fármaco, mas em alguns momentos a gente pode sim extrair algumas interações que são benéficas, como por exemplo o sinergismo aí farmacodinâmico que a gente consegue observar entre os diuréticos, né, que vão aumentar aí a diurese, né, vão aumentar aí o fluxo urinário, e esse sinergismo, essa colaboração desses diuréticos juntamente com os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é a ECA. Então, a gente vê, né, muito comum nós observarmos o uso aí dos diuréticos junto com os inibidores da ECA no tratamento da hipertensão. Então, são tipos de interações medicamentosas que estão aí, que são normalmente utilizadas, e a gente sempre tem que também ter essa visão, esse ponto de que nem sempre toda interação é ruim, né? Claro que a gente sempre tem que estar atento para as interferências, porque a gente quer sempre levar o paciente até a melhor terapêutica. Mas em alguns momentos, sim, essas interações podem ser positivas e a gente pode aproveitar bastante delas. Então, como nós colocamos, as interações medicamentosas elas podem acontecer a nível do fármaco ou da droga interagir com alimentos, interagir com substâncias químicas do ambiente e até mesmo interagir com outros fármacos. E na clínica,
a gente usa assim, muito aí dessas associações visando aí um efeito benéfico, né? Mas na maior parte das vezes também nós temos muita, né? Sempre, constantemente, mas não só na maior parte das vezes, mas constantemente, vou reformular a frase, nós estamos aí preocupados com essas interações, porque a gente sabe que uma interferência farmacológica pode resultar pode gerar um resultado ruim em relação ao tratamento terapêutico de determinados pacientes. Um ponto que eu queria colocar, pessoal, com vocês, é que são descritas, na verdade, centenas de interações. Porém, de relevância clínica, né, são poucas dessas interações que apresentam aí relevância clínica. Um outro ponto também que eu queria colocar para vocês é muitas vezes a dificuldade do médico em entender que muitas daquelas situações relatadas pelo paciente possam ser aí ocasionadas por uma interação medicamentosa, seja ela interação medicamento-medicamento, seja ela interação medicamento-alimento. E até mesmo do próprio paciente em conseguir ter clareza de relatar aí alguns efeitos, né, adversos que ele vem vivenciando. E isso acaba aí resultando por algumas subnotificações em relação a essas interações, né? Então é muito difícil a gente estimar aí a incidência dessas reações devido à dificuldade em fazer certas distinções, como por exemplo aí, distinguir entre a frequência com que esses dois fármacos de interação potencial aí são prescritos juntos e até mesmo a frequência com que a gente consegue verificar a ocorrência dessas interações, né, que são consideradas clinicamente importantes em decorrência dessas prescrições. Então a gente encontra, né, essas dificuldades pelo caminho, mas a gente tem que ter o discernimento e o conhecimento de que essas interações, sim, elas podem estar acontecendo com aquele paciente que nós estamos tratando e a gente precisa então ter um olhar mais criterioso ao realizar as prescrições e sempre estar aí em atenção em relação a essas possíveis interações, em relação à literatura e até mesmo o trabalho multidisciplinar, né, um trabalho em equipe, porque a gente sabe, né, que dentro da farmácia a gente consegue aí ter farmacêuticos com competência, né, e conhecimento mesmo, estudo, para estar auxiliando aí a identificar essas possíveis interações medicamentosas relacionadas com aquele paciente no qual a gente está trabalhando. Outro ponto que a gente tem que colocar também é a questão, né, dos pacientes polifarmácias, né? Então, a gente tem dificuldade também de compreender, porque às vezes muitos pacientes eles recebem várias medicações, eles usam diversas medicações e nem sempre essas mesmas medicações são prescritas pelo mesmo médico. Então, às vezes, tem vários prescritores, vários médicos prescrevendo medicamentos para esses pacientes. E também a gente tem sempre que levar em consideração a característica do paciente, né, que são normalmente que pode fazer aí com que a gente tenha potenciais mais prejudiciais em relação às interações, como a idade avançada do paciente, o fato dele utilizar múltiplas medicações, ou o fato dele apresentar uma doença aguda grave, como por exemplo uma função renal, ou até mesmo uma função hepática e precária, né? Então todos esses fatores a gente sim tem que colocar, né, tem que levar em consideração, para que a gente possa entender melhor, né, qual é o tratamento mais específico, mais efetivo para aquele paciente, levando em consideração todo o contexto. Para ilustrar um pouco mais a respeito das interações medicamentosas benéficas, pessoal, eu peguei aqui uma interação benéfica em relação à probenicida. A probenicida, pessoal, foi um dos primeiros fármacos aí a serem utilizados para aumentar a excreção de ácido úrico ou de urato. Então, nos pacientes que apresentam gota, eles observaram aí que a probenicida ela se mostrava extremamente útil no tratamento de
hiperuricemia crônica. Desculpa aí o enrolamento da língua. Hiperuricemia crônica. Por quê? Porque eles observaram que a probenicida era capaz de deslocar o equilíbrio entre a excreção renal e a produção endógena de urato. E isso, consequentemente, reduzia aí os níveis plasmáticos de urato. Então, eles observaram que a probenicida era capaz de bloquear o transportador, né, uma molécula transportadora aí de urato. Então, percebam que aqui a gente tem a região apical, que seria referente ao interior dos túbulos renais. Nesse caso aqui a gente está falando do túbulo celular proximal renal, que está lá no néfron, tá, pessoal? E aqui nós estaríamos falando, né, dos capilares peritubulares que estão envoltos aí dos túbulos renais lá dos néfrons. Então, aqui seria a face da corrente sanguínea e aqui seria o interior do lúmen dos néfrons, né, no caso aí do túbulo proximal, indicando a presença de substâncias que estariam aí presentes para serem eliminadas na urina. Então, foi observado que a probenicida era capaz de bloquear o transportador de ácido úrico, de urato. Esse transportador ele tem um nome, né? Ele é denominado de urate, normalmente urate 1. Então, eles observaram que a probenicida era capaz de bloquear o urate e, consequentemente, se o urate tivesse bloqueado, não haveria uma reabsorção do ácido úrico, pois lembrem, nos processos de excreção renal a gente tem 3 tipos de situação. A primeira é a filtração, a segunda seria aí, não necessariamente nessa ordem, tá, pessoal? Mas só para retomar isso com vocês, isso é lá da fisiologia 2 do sistema renal. Então, o primeiro seria a filtração. Um segundo ponto que a gente tem que levar em consideração, que é muito importante, que é a secreção, ou seja, a substância ainda está lá na corrente sanguínea, mas existem transportadores capazes de secretar lá para os túbulos renais e, consequentemente, essa substância compor a urina. E uma outra situação é a reabsorção, porque às vezes a substância ela encontra-se em excesso lá na urina, está em falta lá na corrente sanguínea, então os rins têm a capacidade, têm moléculas aí transportadoras para promover o mecanismo de reabsorção. O que acontece aí com o ácido úrico, porque ele tem aí o transportador, o urate, que proporcionaria então a reabsorção desse ácido úrico aí para a corrente sanguínea. Essa situação é extremamente importante para um paciente que apresenta aí excesso de ácido úrico e, como consequência disso, desenvolveu a gota. Então, usando a probenicida e ela sendo capaz de bloquear a reabsorção do ácido úrico através do bloqueio do urate, então a gente vai aumentar a excreção de ácido úrico. Ok, e aonde está a interação medicamentosa? Qual a interação medicamentosa que ainda não foi colocado aqui? Então, vamos lá. Antes da gente prosseguir, uma curiosidade, olha, eles observaram que os indivíduos que carecem da proteína transportadora de ânion, né, ou seja, o urate, eles apresentam aí níveis séricos extremamente baixos, muito baixos mesmo, de ácido úrico. E, normalmente, eles não respondem a esses agentes considerados uricosúricos, né? Que, inclusive, isso inclui a probenicida. Ok, curiosidades à parte colocadas, né, a gente pode agora comentar em relação à interação medicamentosa. Aonde está a interação medicamentosa? Então, eles observaram que, além disso, né, que eu coloquei aqui para vocês agora, é que a probenicida ela não é específica para o urate. A probenicida ela é capaz também de inibir outros transportadores, como, por exemplo, os transportadores de ânions orgânicos, que está aqui sintetizado pelas siglas OAT1, OAT3, né, que são as isoformas desses transportadores. E esses transportadores, eles estão presentes aí também lá nos néfrons, né, são transportadores renais. E eles observaram que esses transportadores eles eram responsáveis pela secreção, como, por exemplo, da penicilina, que é um antibiótico.
Então, o que que eles observaram? Que o indivíduo que fazia o uso da probenicida, né, e ele estava utilizando seja penicilina ou cefalosporinas ou até mesmo metotrexato, a probenicida ela bloqueava os transportadores de ânions orgânicos. Com isso, esses transportadores eles não secretavam esses fármacos para os túbulos renais para compor a urina. Portanto, esses fármacos eles ficavam aí maior tempo, né, na corrente sanguínea. Com isso, a gente tinha um aumento dos níveis plasmáticos desses fármacos. Gente, para não travar a aula, eu vou parar aqui em 20 minutos e vou retomar novamente, ok? E vou iniciar por esse slide onde a gente está parando aqui, tá bom?